É o nosso primeiro culto, né, deste ano, e nós louvamos a Deus, porque nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para estarmos em comunhão, e eu tenho certeza que algo Deus tem para nós, né? A gente pensou em 2 dias, porque seria para quebrar o gelo, né? Para criar uma atmosfera, até que a gente estará aqui amanhã, e quem sabe Deus pode tocar em algum coração, em alguma família, que foram convidadas. Mas o importante, irmãos, é nós termos a alegria, a satisfação de fazer a nossa parte, de convidar alguém. Nós não poderíamos pensar só na gente. Agora, se as pessoas vêm ou não, aí depende delas, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, muitas destas famílias que foram convidadas, elas estão precisando muito de Deus. Eu penso assim, se nós que conhecemos o Senhor, se nós buscamos a Ele, nós temos a necessidade de Deus, nós sabemos que nós precisamos de Deus, que não podemos ficar sem Ele um só momento. Quanto mais essas pessoas que estão por aí sofrendo, e não é só porque não tem, porque muitos têm, financeiramente falando, mas estão até à beira da morte, às vezes até prestes a dar cabo em suas vidas, tirar as suas vidas. Por quê? Porque não tem Deus, estão precisando de Deus. E nós estamos iniciando este ano nessa dependência, nessa busca, neste espírito de adoração, de louvor. E conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aonde houver 2 ou mais pessoas no nome dele, ele estaria presente. E a presença do Senhor Jesus, irmãos, não é só para marcar ponto. A presença do Senhor Jesus é para nos abençoar, para nos renovar, para nos fortalecer e para provar que Ele realmente está conosco sempre. Sempre Ele está conosco. E quando a gente lembra do ministério de Jesus, a gente sabe pela palavra de Deus de muitos milagres, muitas curas. Apenas 3 anos, muitas coisas aconteceram em benefício das pessoas, no sentido físico, mas quantas e quantas pessoas foram libertas do pecado, quantas e quantas pessoas e famílias receberam a paz, a alegria da salvação, puderam glorificar a Deus por tão grande salvação. Eu estava pensando, irmãos, que nós temos um grande privilégio, mais do que o rei Davi, até mais do que os próprios discípulos, talvez. Por quê? Porque eles não tiveram em suas mãos as Escrituras Sagradas na íntegra, na sua totalidade, mostrando aqui todas as implicações de uma vida santa, de uma vida transformada,
e todas as implicações para que alguém se lance ao ministério, todas as regras, todas as diretrizes, para que nós possamos realmente realizar algo maravilhoso, grandioso, dentro daquele contexto que Jesus disse que nós faríamos obras maiores ainda. Por quê? Porque nós temos, ele sabia que nós teríamos em nossas mãos este livro sagrado, que é a nossa regra de fé e de prática. Eu quero ler, para não prolongar mais, eu quero ler com vocês, já que nós estamos falando sobre o ministério de Jesus, sobre os milagres do Senhor Jesus Cristo, vocês abram as suas Bíblias aí em Mateus, capítulo 9, versículo 8. Do versículo 1 ao 8. Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Então, o que nós vamos ler aqui é um milagre que Jesus realizou, né? E de repente a gente não vê tantos milagres. Por quê? Porque às vezes nós não estamos enquadrados dentro dos requisitos e das estratégias que o Senhor Jesus nos deixou para que nós realizemos esses milagres em seu nome. E também porque às vezes não há enfermos, né? Até o pastor Marcelo Casagrande, que a gente acompanha, né? A gente viaja junto, ele sempre fala que os milagres vão acontecer quando tiver mais enfermos, mais pessoas carentes, e quanto mais nós orarmos pelas pessoas, os milagres vão acontecer. Então, se a gente orar pouco, vai ter pouco milagre. Se a gente interceder mais pelas pessoas, orar mais pelas pessoas, mais milagres vão acontecer. Mas mesmo assim, nós aqui que estamos em poucas pessoas, né? Será que alguma coisa nós não precisamos? Algum milagre nós não precisamos? Nós não carecemos de algum milagre? E o milagre, ele pode acontecer de diversas maneiras, fisicamente, espiritualmente, através de uma libertação, através de uma porta que se abre, através até mesmo de uma palavra que é dita e que toca bem naquela pessoa, naquele problema que a pessoa está enfrentando, e ela não sabia como resolver, ela não tinha direção alguma, então ela passa a ter uma direção através de uma palavra, às vezes de um momento, às vezes de um gesto, às vezes através do ambiente, né, aonde a glória do Senhor se faz presente, né? Então os milagres acontecem através da presença do Senhor Jesus. Mateus 9, 1 a 8 diz assim: quando Jesus e entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Então
ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isto, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aqui no final do texto, a gente já vê o benefício de um milagre, né? A contribuição de um milagre em relação às pessoas, para que elas creiam, para que elas reconheçam o poder de Deus. Então, esse é um ponto interessante para que os milagres aconteçam. Aconteceu muito no ministério de Jesus e muitos creram através dos milagres. Através dos milagres, muitas famílias foram transformadas, elas passaram a crer, e não só a crer que Ele tem poder, mas que Ele é o Senhor dos senhores, né? Então, são contribuições advindas dos milagres que acontecem. Por isso que o Senhor tem confirmado e confirma o nosso ministério com sinais e maravilhas. Até a gente que ministra, até para a liderança, para o líder, para o pastor, para aquele que ora por alguém, para que a sua fé seja renovada, seja multiplicada e possa entender que realmente é do agrado de Deus que nós ganhemos almas para Ele, que nós oremos pelas pessoas, que nós busquemos as pessoas para a presença de Deus. Aqui neste milagre, irmãos, eu vejo esse paralítico que com certeza já sofria há muito tempo, há muitos anos, né? E aqui não fala qual era o seu estado, no sentido de caráter, de crença. Aqui não fala nada desse homem. Poderia até ser um ateu. Por quê? Porque as pessoas levaram ele. De repente, ele foi levado até pelos seus amigos, que poderiam até crer mais ainda do que ele. Então, nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, e que Ele não cura tão somente aqueles que se julgam merecedores. Então aqui não depende da pessoa, se ela é boa, se ela é religiosa. O milagre de Deus, ele acontece de uma maneira até inexplicável, mas nós entendemos que é pela misericórdia de Deus. Este paralítico, ele foi curado porque o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia, e porque ele foi até a presença de Jesus. Aqueles homens também, eu não creio que eram homens bons, que eram homens conhecedores da palavra de Deus. Eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram. Assim como a gente convidou as pessoas, né, para vir aqui, elas, por certo, ficaram conscientizadas do que aconteceria aqui neste lugar, mas ainda não veio. Mas ainda nós temos, no dia de amanhã, Deus pode estar trabalhando, tocando em alguns corações, para que essas pessoas venham aqui no nosso meio. E uma outra coisa que aconteceu aqui, quando este paralítico foi levado por aqueles homens, alguns escribas, fariseus,
eu posso até dizer ateus, né? Ou pessoas que criticam, pessoas que muitas vezes nos rodeiam e ficam criticando, blasfemando, para atrapalhar quem vai receber a cura. Muitas vezes nós temos alguns preconceitos, né? E não cremos totalmente. Mas o importante é que Jesus curou aquele homem. Aquele homem foi curado, ele voltou andando para sua casa. O mais importante que eu vejo aqui é quando o Senhor Jesus, olhando para aquele homem, disse: tem ânimo, tem ânimo. Mas Jesus sabia que ele estava desanimado. Por que ele estava desanimado? Qual a razão do desânimo daquele homem, do fracasso daquele homem? Com certeza, irmãos, eram os seus pecados que escravizavam ele. Era um homem escravizado pelo pecado. E nos diz a palavra de Deus que a finalidade do pecado é destruir, é exterminar, é tirar a paz, é roubar o ser humano de Deus, é tirar a atenção do ser humano de Deus, para que não busque a Deus, para que não busque ao Senhor. Por quê? Em Deus, em Cristo, as nossas forças são renovadas. E esse homem estava sofrendo há muito tempo devido ao seu pecado. Ou ele não tinha pecado? Tinha, com certeza. Porque não há um justo sequer, né? Existe o pecador que não reconhece o seu pecado, e o pecador que reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado e passa a viver uma vida transformada pelo poder de Deus, porque Deus recompensa, Deus perdoa, Deus muda a vida de alguém que se arrepende e que tem os seus pecados perdoados. Aqueles homens e aquele homem paralítico deitado, eles não pensaram no pecado que eles tinham. Eles estavam sofrendo, achando que a base do sofrimento daquele homem era a sua paralisia, era a sua enfermidade física. Eles não imaginavam que a razão do sofrimento, não pela paralisia, o sofrimento maior pelo pecado que escravizava aquele homem durante todo o tempo da sua vida e todos os outros, o pecado que eles possuíam e que não foram perdoados até então, faziam com que eles sofressem. E é assim o que acontece na vida do ser humano em todo o tempo, nos dias de hoje, sempre vai ser assim. Enquanto o pecado não for perdoado, não for confessado, enquanto o Senhor Jesus Cristo não transformar a vida do ser humano, perdoando-o de todos os seus pecados, o sofrimento não termina. Mas para que todos soubessem que Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, porque era mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Que prova teria sobre isso? Então Jesus curou o paralítico, provando que ele tem poder para perdoar pecados e dando uma libertação completa para aquele homem. Glória a Deus. Eles foram atrás de uma bênção,
que não era completa, seria parcial. E muitas vezes, irmãos, nós buscamos a Deus e ficamos fixados em alguma coisa que nós achamos que é a razão do nosso sofrimento. E na verdade tem algo mais profundo, algo a mais, que Deus tem que trabalhar com mais profundidade, e tem algo a mais que nós temos que abrir muito mais o nosso coração, para que nós realmente sejamos libertos totalmente pelo Senhor. Então, quando Ele faz algo, Ele realmente faz de uma forma completa. E antes desse milagre, outros milagres aconteceram, como por exemplo, Jesus curou a sogra de Pedro. E Jesus nem orou pela sogra de Pedro, só tocou e ela foi curada. Por quê? Porque Jesus estava ali. Então, quando a glória de Deus, irmãos, nos toma, nos envolve, quando a glória de Deus desce, quando o Senhor se faz presente e nós o chamamos e nós damos liberdade para que Ele esteja no nosso meio, às vezes a gente nem precisa orar, porque Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Enquanto a gente está olhando para algo, achando que aquilo lá é a razão do nosso sofrimento, Deus já está trabalhando lá na raiz do nosso problema, do nosso sofrimento, e Ele vai realizando algo que vai nos envolvendo. É por isso que, quando nós estamos na presença de Deus, começamos a sentir a sua presença. É por isso que, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nós sentimos a presença dEle, e Ele age ao nosso favor. Não tem uma vez que a gente vem à igreja e a gente não volta abençoado. Não tem uma vez que a gente ouve a palavra de Deus e a gente não é abençoado. Não tem uma vez que a gente dobra os joelhos e busca a presença do Senhor e nós não somos abençoados. Sempre quando nós lemos a palavra, sempre quando nós buscamos ao Senhor, sempre quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai nos galardoando, Ele vai nos abençoando, nos restaurando e mudando toda a nossa vida, mudando todo aquele quadro tenebroso em bonança, em paz, em alegria no Espírito Santo. Então, é o que acontece quando Jesus se faz presente. E também o outro milagre antes desse do paralítico foi aquele milagre que Jesus acalmou a tempestade, quando ele estava com os discípulos no barco. Aí ele repreendeu a tempestade e se tornou em bonança. O vento acalmou, as ondas bravias acalmaram e tudo ficou em uma calmaria profunda. E um outro milagre, um terceiro milagre antes desse milagre do paralítico, foi quando Jesus libertou aquele gadareno endemoniado. Quando ele estava cheio de demônios e Jesus expulsou aqueles demônios. Ele vivia em sepulcro, as pessoas não passavam lá naquela região, porque aquele homem provavelmente se tornava agressivo por causa dos demônios que estavam na sua vida. E Jesus o libertou. Jesus o libertou. Então isso prova, irmãos, que Deus é onisciente, que Ele sonda, que Ele conhece tudo e tem poder para realizar tudo o que Ele quer realizar. E conforme o texto que nós ouvimos, tudo que nós pedirmos a Deus em seu nome, Ele responde, Ele faz.
Então, é uma prova de que Ele conhece tudo o que acontece conosco. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabia qual era a necessidade maior daquele paralítico. Sabia muito mais do que aquele paralítico. Sabia muito mais do que os amigos daquele paralítico. Ele sabe muito mais daquilo que nós precisamos, mais do que nós mesmos. Ele conhece as nossas necessidades. E Ele não só conhece, mas como também Ele intervém, Ele responde, Ele resolve, Ele cura, Ele liberta, Ele abre portas, Ele transforma aquela pessoa que está cabisbaixo, ela é mudada, Deus transforma, e essa pessoa passa a levantar a sua cabeça e a prosseguir, e a caminhar, e ser uma pessoa vitoriosa. Então é isto o que Deus faz por nós. Por quê? Porque Ele conhece as nossas necessidades. Então, eu digo o seguinte: o que te incomoda? O que rouba a sua paz? O que está interferindo na sua vida? O que pode estar interferindo na nossa vida, que nós não conseguimos caminhar adequadamente, conforme Deus quer, conforme nós devemos caminhar? O que tem acontecido que nós não servimos a Deus com mais prontidão, com mais tempo? O que tem acontecido? O que está nos atrapalhando? Nem sempre é aquilo que nós pensamos. Por isso que nós buscamos ao Senhor. Por isso que nós estamos na presença dEle. Porque Ele nos revela, Ele nos liberta. Se é uma enfermidade, Ele cura. Se é uma opressão, Ele liberta. Seja o que for, Ele tem poder para transformar. O seu poder é até criativo. Me lembro de uma criança em uma das conferências que a gente já esteve, de uma criança de 8 anos mais ou menos, 8 a 9 anos, que não tinha o fêmur, a cabeça do fêmur. E ela não podia relar o pé no chão. E ela era conduzida pelo seu pai nas costas. Ele abraçava o pai pelo pescoço, e é assim que aquela criança era conduzida. Indo ao médico, fazendo qualquer coisa, ela era conduzida desta maneira. E daí na oração, as pessoas na frente, recebendo oração, o pai contou desse fato. A criança recebeu oração. Daí, eles foram para casa. No outro dia, a criança levanta sozinha e sai andando. Isso, a notícia veio depois. Essa criança, no outro dia, sai andando. E os pais, as pessoas ficaram lá atônitas, sem saber, sem entender. Mas entenderam, perceberam que foi após o culto, após a oração recebida. Então eles foram ao médico. E a criança foi andando, chegou. Sempre quando chegava no médico, ela chegava sendo carregada pelo pai. E nesse dia a criança foi andando e o médico ficou assustado. E disse para o pai: eu disse que não era para você fazer a cirurgia, você fez a cirurgia em outro lugar. Algum médico te atendeu. Ela não pode fazer a cirurgia, porque logo vai perder a prótese, E não era ainda a idade para fazer a cirurgia, não compensava. Ele falou: não, mas eu não fui em médico algum, nenhuma cirurgia foi feita. Mas como? Aí foram fazer os exames, e
a cabeça do fêmur estava normal. Estava normal. Porque Deus criou o osso ali naquela criança. Então, irmãos, Deus, Ele tem, porque Ele é o Criador. Então Ele pode criar situações que muitas vezes nós não entendemos, mas nós sabemos que é Ele que está agindo, que é Ele que está fazendo. Deus nos cria situações, não só fisicamente, mas situações, coisas que a gente não entende, mas a gente sabe que é Deus que está agindo ao nosso favor. Nós sabemos que é Deus que está conosco, nos socorrendo, nos abençoando. E também eu quero dizer que existem algumas chaves, né? Algumas chaves importantes. Tem muitas, mas uma ou duas eu vou falar que são chaves importantes para que nós entendamos que realmente Deus faz milagres e por que Deus faz milagres, né? Uma das chaves, que isso é muito básico, né? É o nome de Jesus, né? Em Lucas 14, 13, João 14, 13, que nos diz aqui: João 14, 13 diz, relacionado ao texto que o pastor leu: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Interessante, irmãos, que não tem aqui desvio, não tem aqui desculpa alguma. Tudo que pedirdes. Então alguém pode pensar, mas será que aquilo, isso, aquilo outro, será que Deus pode fazer por mim? Deus pode. Deus pode fazer. Deus pode fazer, sim. Deus faz. Deus faz. Eu estava lá em Cianorte, no Paraná, na igreja quadrangular. Aí Deus me mostrou, não só me mostrou, mas interessante, pastor, que um dia antes da reunião, eu senti um caroço aqui debaixo do meu braço. Sabe quando você fica pensando assim, mas será que eu tinha isso? Será que eu não tinha? Né? Daí eu pensei, não, mas se eu tivesse, eu já tinha percebido antes, né? Por que eu estou percebendo agora? Senti. E eu fui medir o caroço assim, tocando, né? Era do tamanho de uma bolinha de gude. Um caroço grande, né? Daí eu entendi, não, isso eu não tinha, porque eu vou ter um caroço do tamanho da bolinha de gude, né? Estou só percebendo agora, mas eu entendi que Deus queria fazer algo naquele dia, naquela reunião. Eu não falei para a igreja, mas eu disse que tinha alguém ali com um caroço debaixo do braço esquerdo. Eu falei até o braço esquerdo, que foi o meu braço esquerdo, né? Eu só falei isso. Daí apareceram duas pessoas no braço esquerdo, caroço no braço esquerdo das duas pessoas. Aí elas vieram para frente, nós oramos e elas foram curadas instantaneamente, porque elas não acharam mais o caroço. Elas não acharam mais o caroço. Esse pastor é delegado, foi delegado lá, um dos delegados lá de Cianorte, no Paraná, né? Então, a gente brinca, eu e o pastor Marcelo, né? Que a gente não pode dar furo lá, senão a gente vai ser preso, né? Pastor é delegado.
Mas, depois de um tempo, irmãos, alguns meses, 7, 8 meses, eu estava pregando numa igreja em Campinas, uma igreja quadrangular, e depois da mensagem, foi um culto de missões, eu fui dar esse testemunho. A igreja cheia, tinha umas 400 pessoas. E quando eu estava dando esse testemunho, no final do testemunho, um irmão lá no meio, do lado direito, assim, no meio do povo, levantou, um irmão forte, alto, e levantou a mão e gritou: eu tenho esse caroço também debaixo do meu braço esquerdo. Interessante que foi do mesmo lado. E aí eu fui desafiado, né? Eu chamei aquele irmão para frente. Então, irmão, faz favor, vem para frente. Eu pedi para a igreja ficar em pé, pedi para a igreja estender a mão, e eu determinei a cura daquele irmão. Foi impressionante, irmão. Esse não foi filmado, né? Porque foi assim, de surpresa. Após a oração de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Nós só determinamos a cura. E eu disse para ele procurar o caroço. Ele não achou mais o caroço. E ele começou a pular, dar saltos aqui na frente. Caiu de joelho chorando. Por quê? Ele fazia educação física e aquilo incomodava ele sempre. E ele não tinha mais aquele caroço. Porque Deus libertou, Deus curou. É impressionante, irmãos, porque nós só oramos ali, mas o ambiente estava propício, a glória do Senhor estava ali, e Deus curou aquele homem, Deus libertou aquele irmão. Então foi algo maravilhoso, e nós oramos ali em nome de Jesus. Então a gente não pulou, não gritou. Uma oração de 1 minuto e meio, pastor. Por quê? Porque nós determinamos a cura em nome de Jesus. E aquele irmão foi curado. Glória a Deus. E também uma outra chave. A primeira foi a autoridade. Sem autoridade, nós não vamos fazer nada. Podemos conhecer a palavra, podemos decorar a Bíblia inteira, podemos ter todos os dons, mas se nós não exercermos autoridade em nome de Jesus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E também, uma outra chave é a unção. A unção de Deus, a presença de Deus sobre nós. Até o Senhor Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo para proclamar a palavra, para orar pelos enfermos. Em uma certa ocasião, com os discípulos em portas fechadas, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E ele ainda disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles permaneceram e eles foram revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder. Então ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, Samaria, confins da terra, enfim, o evangelho chegou até nós. Então, a unção, a presença de Deus, a glória de Deus, nós, sem a presença de Deus, não fazemos nada. E a presença de Deus, essa unção, ela deve ser buscada, ela deve ser incessantemente buscada, adquirida, né, com intensidade. Temos que realmente dobrar os nossos joelhos, sentir a presença de Deus, para que essa unção ela permaneça em nós. E se a unção de Deus permanecer em nós, vamos abençoar muitas vidas. Esta unção que está sobre nós, ela pode contagiar outras pessoas. Eu entendo, irmãos, que o que tem acontecido por onde eu tenho passado é porque eu tenho andado com homens de Deus. Esta unção, ela começou a me envolver. E é por isso que eu oro pelas pessoas, porque eu creio que é Deus que cura, que é Deus que liberta. E tem uma outra coisa interessante.
quando às vezes nós oramos e às vezes a gente tem um problema. A gente tem algum problema, a gente ainda não recebeu a graça, mas a gente ora por outras pessoas e elas são abençoadas. Por exemplo, o filho de um pastor estava andando assim igual uma pessoa de 70 anos, encurvada, com 22 anos andando igual uma pessoa mais de 80 anos. E daí ela foi ajudar o pastor, o seu pai, para filmar ali a reunião, com essa dificuldade, né? Andando desse jeito, mas foi. E daí ele estava conversando com os músicos da igreja, e o pastor estava lá perto da porta. Uma irmã chegou para o pastor e disse assim: o senhor conhece aquele moço lá? O senhor sabe quem que é aquele moço? Ele perguntou por quê. Ela não sabia que era filho dele. Por quê? Não é porque eu estou vendo uma espada na costa dele. Daí ele falou: você está vendo agora? Você está vendo a espada lá na costa dele? Eu estou vendo. Então você vai lá e tira. Ela falou: eu não, pastor. Vai o senhor que é pastor, né? E tal. Não. Se você viu, você vai lá e tira. Ela foi lá e tirou. Só ela que estava vendo. Quando ela tirou a espada da costa daquele jovem, ele endireitou e foi curado. Então, irmãos, Deus age de diversas maneiras, mas a nossa parte qual é? É buscar, é orar pelas pessoas, e Deus vai realizando a obra conforme Ele quer realizar. Mas uma coisa é certa, aqui a promessa é que Ele atende tudo que nós pedirmos. É uma questão de fé, que é uma outra chave, né? É uma questão de fé, de crermos. Se nós crermos, se nós tivermos fé, então nós vamos buscar e vamos receber. Então é uma questão de fé, uma questão também de perdão. Muitas vezes as pessoas não são curadas por falta de perdão, porque existe muita mágoa, e isso é um obstáculo que o diabo usa para travar as pessoas. Teve uma ocasião que uma mulher foi levada por alguém da igreja, uma cadeirante. Ela sentou na primeira fileira da igreja, ali do salão, né, do templo. E logo, no início da mensagem, ela dormiu. E a irmã ali do lado cutucando ela, e o pastor estava olhando, né? Ela cutucando o tempo todo para aquela cadeirante acordar, porque ela foi levada ali para ouvir a palavra, para receber uma bênção, mas ela estava dormindo, estava lá num sono profundo, né? E antes de terminar a mensagem, aquela cadeirante, ela começou a se mexer, e esticar o braço, e levantou, e o pastor Marcelo interrompeu a pregação e deu atenção para aquela mulher que estava levantando, a igreja toda vendo ela em pé, levantando, começou a esticar os braços, e ela começou a glorificar a Deus, dizendo que estava liberta. Como que foi essa libertação dela? Ela foi arrebatada, e um anjo levou-a até o seu ex-marido, e ele disse para ela perdoar ele. Ela falou: como eu vou perdoar? Ele nos abandonou, me deixou com uns filhos pequenos, e não deu mais notícia, não fez nada por mim até hoje, como que eu vou perdoar? Daí o anjo falou: mas você não quer a cura? Perdoa. Até que ela perdoou.
E depois o anjo levou ela na ex-sogra, que é a mãe do ex-marido. Daí o anjo disse para ela: perdoa. E ela falou: mas ela que contribuiu para tudo isso, como que eu vou perdoar? Não é fácil. Mas você não quer a cura? Quando ela perdoou, ela acordou e ela foi liberta. Então, irmãos, muitas vezes alguma mágoa que nós temos, algum rancor, algo que está guardado dentro do nosso coração, isso tem que desaparecer. Nós temos que renunciar tudo isso para que realmente Deus possa realizar uma obra completa nas nossas vidas. Eu não estou falando só concernente a pessoas com problemas físicos, mas problemas espirituais, psicológicos. Muitas vezes a gente caminha, parece que não sai do lugar. Então nós temos que rever algumas coisas, estar diante do Senhor, pedir a Ele a sua direção, para que realmente nós possamos ser libertos totalmente, curados, libertos, abençoados, renovados, avivados por Ele. Quando nós abrimos o nosso coração e nos lançamos aos braços do Senhor, crendo que Ele pode fazer tudo por nós. Deus pode fazer tudo por nós. E mesmo que alguém não esteja aqui, de repente, nós estamos bem, mas a gente lembra de alguém que não está aqui, tem um problema, uma enfermidade. Nós podemos pedir e Deus também pode atender. Deus pode atender. Então Ele realmente faz milagres. Ele realmente opera sinais, maravilhas e não nos deixa desamparados. Eu tenho certeza, irmãos, mesmo com as lutas que nós passamos, foi muita luta, foi muito sofrimento para todo mundo esse ano que passou. Mas não é porque o ano virou que a luta desapareceu. Mas o Senhor está conosco. O que pode realmente sanar os problemas, o que pode realmente criar uma situação para que nós não venhamos a sofrer conforme nós já sofremos. Então é só Deus mesmo que pode fazer, e Ele faz. E nós estamos aqui crendo que Ele fará mais por nós, crendo que Ele realmente vai nos abençoar e nos renovar. Então, conforme eu disse, né? Quanto mais pessoas enfermas, mais cura tem. Mas o que Deus fizer em nós que estamos aqui, alguma coisa, seja o que for que Deus fizer por nós, muitas vezes coisas que nós não imaginamos, que é a causa do nosso sofrimento, Ele nos libertando, Ele nos renovando, Ele fortalecendo a nossa fé, já é uma grande vitória e um grande milagre que Deus faz por nós.